Bom, a história de Ruth é bem conhecida entre os cristãos, sobretudo por sua parceria com Noemi, sua sogra, e seu casamento com Boaz, o que resultou no incrível fato de uma gentia ter se tornado uma ancestral do rei Davi, e principalmente ter sido mencionada na genealogia do próprio Messias. Neste resumo, conheceremos um pouco de quem foi Ruth na Bíblia. Ruth foi uma moabita que viveu no período de Juízes e que aparece como personagem principal do livro do Velho Testamento que leva o seu nome. Ruth se casou com dois fazendeiros judeus, primeiro com Malom e depois, já viúva, casou-se com Boaz. Malom era o filho primogênito de Elimeleque e Noemi, e Boaz era um parente de Elimeleque. O relato bíblico nos revela que os dois filhos de Elimeleque se casaram com mulheres moabitas. Elimeleque e sua família eram israelitas vindos de Judá e partiram para Moabe durante o período de fome. Isso significa que a família de Elimeleque tinha ignorado o mandamento que proibia o casamento entre judeus e moabitas. Talvez eles não tivessem conhecimento dessa proibição, embora essa possibilidade pareça pouco provável. Elimeleque acabou morrendo, e em seguida seus dois filhos também faleceram. Com a morte do marido dos filhos, Noemi então decidiu partir para sua terra natal. Com isso, ela liberou as suas noras a retornarem ao seu povo. Orfa, cunhada de Ruth, aproveitou a proposta e deixou Noemi, sua sogra. Ruth, no entanto, demonstrou seu profundo amor por Noemi e lhe comunicou que não a deixaria, que só a morte poderia separá-las. Essa decisão de Ruth implicava necessariamente em sua troca de nacionalidade, ou seja, ela estava disposta a se tornar uma judia e abandonar o seu Deus e ser a favor do Deus de Noemi, e assim ser sepultada no mesmo lugar de sua sogra. É nesse conceito que aparece o versículo mais conhecido do livro de Ruth, onde Ruth diz a Noemi: "Não me enche para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Isso fica em Ruth, no capítulo 1, no versículo 16. Essa declaração de Ruth contrasta nitidamente com a declaração de Noemi ao chegar em Belém, onde ela atribuiu a Deus a angústia que ela estava sentindo e insistiu que as mulheres lhe chamassem de Mara, que em hebraico significa amargo, ao invés do seu nome. Quando chegou a Belém, Ruth se aproveitou da época da colheita da cevada que precede a colheita do trigo, para conseguir um meio de sustento para ela e sua sogra. Ruth então foi respigar nos campos de Boaz, um parente rico de seu sogro falecido. Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia. Logo Boaz ficou sabendo da situação e da lealdade que ela possuía com Noemi. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios especiais que a favoreceu durante toda a colheita da cevada e do trigo. Mais tarde, Noemi instruiu Ruth a ir durante a noite a fim de persuadir Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, de Malom e de Quilion, e apelando para o casamento levirato a se casar com Ruth. Boaz então consente com a proposta de Ruth e a enviou para casa então com um presente de 6 medidas de cevada. Entretanto, havia um parente mais próximo que Boaz, e esse deveria declinar do seu direito para que Boaz então pudesse se casar com Ruth. Então, na presença de 10 anciãos da cidade, foi oferecido ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir do terreno que pertencia a Elimeleque e se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu do seu direito de parente remidor, Boaz voluntariamente assumiu seu lugar e seguiu com o costume do casamento levirato, um estatuto presente no livro de Deuteronômio, que permitia que o cunhado se casasse com a viúva de seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom. Boaz era apenas um parente próximo. Boaz casou-se com Ruth e o primeiro filho foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada. Obed veio a ser o avô do rei Davi. Ruth é uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia de Jesus. Você pode acompanhar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 5. Ao lado de Tamar,
Raabe, Betseba e a própria Maria. Era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar Cristo. Na história de Ruth podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha do improvável para cumprir seus propósitos.